Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Já chegou a friagem lá onde os irmãos moram, não? Não, né? Tava frio lá em casa hoje. Irmãos, como é bom estarmos na presença do Senhor, depois de uma semana extremamente quente, né? Desafiadora para todos nós. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, como diz a Escritura, há plenitude de alegria. E nós nos alegramos por estarmos na casa do Senhor, por estarmos nessa casa de oração. Nós já dirigimos ao Senhor os nossos louvores, as nossas orações. E esse é um momento muito especial. É o momento que Deus fala conosco através da sua santa e bendita palavra. E eu já quero adiantar aos irmãos que eu não tenho absolutamente nada para falar para vocês essa noite, mas certamente o Senhor tem através da sua palavra. Então, que possamos abrir o nosso coração para receber a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite, amém? Para isso, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus na carta de Tiago. No capítulo de número 3, nós temos feito a exposição desta carta e nós já expomos os 2 primeiros capítulos. E o quanto nós já aprendemos essa carta que é extremamente prática. Já aprendemos que nós somos chamados para sermos servos de Deus, que as provações que nós enfrentamos, elas servem para o nosso amadurecimento. Já aprendemos que precisamos viver em sabedoria, que nós precisamos ser praticantes da Escritura e não somente ouvintes, a não fazermos acepção de pessoas. E no domingo passado, nós ouvimos que a fé sem obras, ela é inútil, ela é morta, e nós precisamos, através da fé em Jesus Cristo, viver na prática, através de nossas ações, através de nossas atitudes. E hoje também o Senhor tem a falar conosco sobre um assunto essencial na nossa vida, que é justamente sobre aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós professamos, aquilo que nós proferimos no nosso dia a dia, a forma como nós falamos. E antes de nós lermos o texto, eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. A sua forma de falar ou que sai da sua boca tem sido palavras para a glória de Deus? Pense nisso, né? E nós vamos meditar um pouco sobre isso nessa noite. Tiago capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, iremos meditar nesses versículos nessa noite. É uma passagem muito simples, mas ela é muito significativa, é muito atual, parece que foi escrita agora há pouco para as nossas vidas. Os irmãos perceberão isto. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e se tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pedir que a nossa irmã Simone faça uma oração
pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, por meio da sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, à guisa de introdução, eu gostaria de lembrar nessa noite sobre um personagem do Antigo Testamento chamado Doeg. Lembra de Doeg? Já ouviu falar nele? Lembra alguma coisa sobre ele? Pergunta de escola dominical. Irmãos, Doeg, ele aparece, por exemplo, na vida de Saul, na vida de Davi. Ele era, na verdade, o chefe, dos pastores, um líder dos pastores do rei Saul. E os irmãos lembram que houve uma época em que Deus ele escolhe Davi para ser o novo rei de Israel, no lugar de Saul. Lembram disso? Só que Saul, ele começa a ter inveja de Davi. Quando ele vê que Davi ele se torna um poderoso guerreiro, um poderoso líder militar, e aí certa feita Davi vem ao som de instrumentos, e aí a multidão fala, olha, Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Então Saul começa a ter inveja de Davi, por isso Davi tem que fugir de Saul. E Davi, certa feita, estava no deserto e ele tinha muita fome, assim como aquelas pessoas que o acompanhavam. Então, ele vai até uma cidade chamada Nob, a um sacerdote, era uma cidade de sacerdotes chamada Nob. E ele vai a um sacerdote chamado Aimeleque e fala assim, estamos com fome, tem alguma coisa que comer aí? E ele disse, olha, só tem os pães da proposição. Ele disse, então me dá, porque nós estamos com muita fome. E o sacerdote deu, e deu também a espada, Davi disse, não tem uma espada, eu vim sem nada. E a espada de Golias, foi entregue por esse sacerdote a Davi. E quem estava ouvindo, atrás da porta, podemos dizer assim, esse homem chamado Doeg, estava ouvindo atrás e ouviu tudo, e ele foi relatar o que ele viu ao rei Saul. Porém, ele levou uma mensagem completamente distorcida. Ele chegou com o rei Saul e falou assim, mais ou menos, os sacerdotes lá de Nob estão tramando contra o rei. Ele se uniu ao teu inimigo Davi para tramar contra você. E aí o rei Saul fica irado e ele manda chamar Aimeleque 85 sacerdotes. E ele fala aos seus soldados, olha, podem matar os 85 sacerdotes. Eles não quiseram, então o rei Saul mandou o próprio Doeg assassinar aqueles 85 sacerdotes que não haviam feito absolutamente nada de errado. Não satisfeito, o rei Saul ele manda Doeg e vários soldados à cidade de Nob e ele mata toda a cidade. Todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças de peito ainda, que ainda amamentavam, todos os animais, destruiu completamente os habitantes daquela cidade. Tudo, irmãos, por causa de uma palavra distorcida, por uma palavra pecaminosa, por um comentário falso, Ou seja, Doeg, ele usou a sua língua para o mal, usou a sua boca para o mal, e aquilo trouxe um prejuízo gigantesco para o reino de Deus. 85 sacerdotes, uma cidade inteira foi dizimada por causa de uma mentira, por causa de uma notícia mentirosa. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Inicialmente, irmãos, eu estou querendo dizer que aquilo que nós falamos é muito importante, porque aquilo que sai da nossa boca pode ser um canal de bênção para as pessoas, mas pode ser um canal de ruína também para as pessoas, de perdição para as pessoas. Nós podemos honrar a Deus através daquilo que nós falamos, mas também nós podemos desobedecer e desagradar ao Senhor naquilo que nós falamos. A nossa linguagem, aquilo que nós falamos, irmãos, precisa ser para a glória de Deus.
Certamente os irmãos já ouviram dizer que as palavras têm poder. Já ouviu falar isso, né? De fato, as palavras têm poder, mas não esse poder místico que nós acreditamos. Mas a palavra, ela é poderosa para influenciar as pessoas. Lembrem, por exemplo, de Martin Luther King, né, que os seus discursos famosos, eles foram fundamentais e mudaram a nação inteira, ou seja, os Estados Unidos, quanto aos direitos civis. Influenciou milhões de pessoas com o seu discurso de não à segregação, o seu discurso de igualdade de todos perante a lei, independente da cor da sua pele, principalmente. É um homem que, com as suas palavras, ele gerou bem para as pessoas, ele trouxe benefício para as pessoas. Mas lembremos também de Adolf Hitler, que por causa do seu discurso de ódio, ele influenciou milhares de pessoas e milhões de pessoas morreram por causa das suas palavras, da sua influência. Percebam, irmãos, como as nossas palavras, elas são importantes porque elas influenciam as pessoas, elas influenciam a nossa própria vida, elas transformam, de certa forma, a vida das pessoas, o relacionamento das pessoas. Por isso que Tiago, ele julga ser fundamental, senão ele não teria escrito aqui, falarmos sobre a nossa linguagem, sobre aquilo que sai da nossa boca. E Deus também leva isso em consideração, Provérbios 6,16, quando o autor diz que o Senhor aborrece um pecado e tem um que a sua alma abomina, e 3 desses pecados ele vai dizer que estão ligados à língua, aquilo que nós falamos. Ele vai falar da língua mentirosa, da testemunha falsa e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Deus também ele se importa com aquilo que nós falamos. E aí eu gostaria de perguntar aos irmãos, aquilo que nós falamos tem glorificado a Deus ou tem desonrado o evangelho do nosso Deus? O que tem saído da nossa boca? O que nós temos dito ao Senhor? O que nós temos dito às pessoas? As nossas palavras, elas transmitem graça às pessoas que ouvem? Ou será que as nossas palavras, elas são, como o Tiago diz, né, um veneno mortífero? A gente já vai falar sobre isso. Então o tema, irmãos, é muito simples dessa mensagem. Glorificando a Deus naquilo que falamos. Glorificando a Deus naquilo que falamos. E eu gostaria de retirar 3 ensinamentos para as nossas vidas nessa noite. O primeiro ensinamento, irmãos, ele está falando aqui sobre a língua, né? É que a língua ela tem o poder de dirigir, ela tem o poder de controlar. Observe comigo do versículo 1 ao versículo 4, quando Tiago diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Vê que ele vai falando sempre sobre dirigir, sobre governar. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos por um pequenino leme, são dirigidos para onde quer que queira o impulso do timoneiro. Ele vai dizer, irmãos, que a forma como nós falamos, isso também direciona as pessoas nesse caminho ou naquele caminho. Não é essa a figura que ele usa? 2 figuras aqui, não é verdade? A do cavalo, né? Os irmãos já montaram a cavalo? Irmãos, coisa melhor do mundo, né? Eu consegui, né? Por 2 ou 3 minutos, né? Montar a cavalo, dei uma volta, fiquei morrendo de medo, parei. Mas é legal, é sensacional. Mas é impressionante, né? Quando você pega ali as rédeas, né? E tem aquele negócio que deve ser terrível para ele, né? Mas nós conseguimos conduzi-lo para onde nós queremos. Não é verdade? Um cavalo selvagem, ele não serve para nada. Certo? Ele não consegue ser contido, ele não consegue ser controlado, mas aquele que é domado, aquele que tem aquele freio, ele consegue ser conduzido para onde a pessoa quer que ele vá. Da mesma forma, um navio, mesmo um navio grande, com aquele pequeno leme, o timoneiro consegue conduzir para onde quer que ele queira. Da mesma forma, Tiago está dizendo que se nós conseguirmos, né, falar
para a glória de Deus, falar de maneira que glorifica a Deus, aquilo também direciona a nossa vida e direciona as pessoas por um caminho certo, por um caminho bom. E o contrário também é verdadeiro. Mas observe que ele diz aqui, Tiago, primeiramente, ele não está falando do órgão, certo? Porque a gente pode estar, quando a gente fala sobre a língua, né, às vezes a gente é tão pecaminoso no nosso falar que dá vontade, às vezes, de cortar a nossa língua, né? E você acha que o problema está na língua, nesse órgão aqui. Mas não é isso que Tiago está falando. Porque o que sai da nossa boca, irmãos, por que isso contamina, como Jesus fala? Porque o que sai da nossa boca, sai de onde, primeiramente? Do nosso coração. Sai do nosso íntimo, ou seja, revela de fato quem nós somos. O que nós falamos revela de fato aquilo que está no nosso coração. Jesus, ele fala sobre isso, que Mateus capítulo 15, que é aquilo que sai da boca que contamina o homem, pois o que sai da boca vem do coração. Em Lucas capítulo 6, 45, Jesus vai falar, a boca fala do que está cheio o coração. E aí ele vai dizer, quem controla a língua, controla todo o corpo. Ele diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, se o que você tem falado ou expressado é para a glória de Deus, você é um bendito do Senhor. Deus, ele se agrada com a nossa vida quando nós proferimos palavras de bênção, quando nós proferimos palavras que ajudam as pessoas, que, como diz Paulo, que transmite graça àquelas pessoas que ouvem. Então, se nós não tropeçarmos no nosso falar, nós seremos perfeitos varões, ou seja, aprovados por Deus. Como se Deus estivesse dizendo, é isso mesmo, é isso que deve sair da sua boca, palavras abençoadoras, nunca palavras para destruir quem quer que seja. É isso que ele está falando, por isso que ele usa essa figura do freio na boca de cavalos e do leme, que dirige grandes navios. Quando controlamos, irmãos, as nossas palavras, nós controlamos também as nossas próprias ações. Nossas palavras têm dirigido a nossa vida e as pessoas ao nosso redor para o bem ou para o mal? É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos nessa noite. Será que são palavras que são bíblicas o suficiente para abençoar as pessoas, para fazer o bem às pessoas, para trazer bênção na vida das pessoas? Nós dirigimos as pessoas pelas nossas palavras. Escrevendo sobre esse texto, o pastor Hernandes, Dias Lopes, ele diz o seguinte, o que Tiago está dizendo é que se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um transatlântico sem leme e sem direção. Se não controlarmos nossa língua, vamos nos arrebentar nos rochedos. Vamos nos destruir e vamos ainda destruir quem está perto de nós, porque a língua tem poder de dirigir para o bem e para o mal. Não tem meio termo aqui. Ou as nossas palavras servem para abençoar a vida das pessoas, ou ela serve para destruir e fazer o mal às pessoas. Como tem sido, o que tem saído de nossa boca? Aquilo que está no nosso coração, que nós colocamos para fora através das nossas palavras, é abençoador ou é para destruir? Nós precisamos entender isto, que a forma como nós falamos, nós dirigimos a nossa vida e a vida das pessoas para o bem ou para o mal. Lembrando, por exemplo, aqui de Martin Luther King, e de Adolf Hitler, Você dirige para o bem ou para o mal? E aí Tiago ele continua dizendo, em segundo lugar, que a língua, irmãos, ela tem o poder de destruir. Versículo 5 ao versículo 8, diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. É interessante por que ele fala se gaba de grandes coisas? Porque parece ser algo tão pequeno. Às vezes você fala assim, foi só uma palavrinha de nada. Não é verdade? Mas aquela palavrinha de nada pode destruir uma pessoa. Pode maltratar uma pessoa.
Às vezes aquela palavrinha de nada que a gente pensa, era só uma brincadeirinha. Já passou por isso? Era só uma brincadeirinha e aquele negócio deixou você extremamente mal, extremamente para baixo, extremamente irritado, extremamente triste. E aí ele vai usar mais duas figuras para falar sobre isso. Ele diz, primeiramente, vede, versículo 5, como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha pode incendiar uma floresta inteira. É claro essa figura aqui? É muito claro. Significa que uma pequena palavra, a destrutiva, ela pode contaminar uma floresta inteira. Uma palavra destrutiva, irmãos, pode destruir uma igreja inteira. Pode destruir a comunhão de uma família inteira. Não é verdade? Uma pequena palavra pode arruinar o seu casamento. Pode arruinar o relacionamento entre você e os seus filhos, no seu local de trabalho. Porque essa pequena fagulha, ela vai contaminando as pessoas, ela vai, como aquela floresta em chamas, né? Que aquela pequena fagulha vai incendiando. Quando você chega a um ponto, o fogo já está incontrolável. E nós precisamos pensar nisso. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói, provoca sofrimento, prejuízo e destruição, assim também é o poder da língua, quando usada para destruir as pessoas. É isso que Hernandes falando, né? Ele diz, é isso que um comentário maldoso, uma fofoca pode causar no meio do povo de Deus. É muito sério, né, irmãos, o que nós falamos, porque nós podemos destruir uma igreja inteira com aquilo que nós falamos de mal, de destrutivo. Logo aqui já tem uma exortação muito boa para nós. Não fale mal da sua igreja. Não fale mal dos seus irmãos. Ore por eles. É isso que a Bíblia ensina. João até disse, se você ver o seu irmão pecando, né, é raro, né? Não é sempre que a gente vê o nosso irmão pecando, é? Mas João diz, se você ver até o seu irmão pecando, peça a Deus que abençoe o seu irmão. Ore por ele, interceda por ele. E ele diz que essa língua que destrói, ela é como um veneno mortífero. Ou seja, podemos destruir as pessoas com as nossas palavras. Eu tinha algo extremamente duro para falar nessa parte, mas eu vou preferir usar o Hernandes, tá bom? Qualquer coisa é ele falando. Fique com raiva dele, não de mim, tá bom? Mas eu assino embaixo, né? Depois que ele fala, né, que ele tem mais moral do que eu. Ele diz, Tiago diz que este animal indomável e venenoso é a língua. Esse animal feroz e venenoso é pior que um escorpião, pior que uma jararaca peçonhenta. A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. E é verdade, irmãos, que às vezes você pode ser picado por uma cobra venenosa, você vai, né, no Tropical, se eu não estou enganado, você vai lá, você trata, você toma um remédio, mas às vezes, irmãos, uma palavra, talvez num casamento, pode ser tarde demais para um casamento. Uma palavra que você dá para o seu irmão, depois pode ser incurável para ele. Para uma igreja, quando você vai ver, a igreja rachou no meio, por causa de fofocas, de palavras ditas aqui, ditas acolá, enquanto nós deveríamos estar utilizando os nossos lábios para ser canal de bênção na vida das pessoas. Às vezes nós podemos estar assim, incendiando as pessoas com as nossas palavras, espalhando essas coisas com as nossas palavras. Tiago destaca que, por vezes, irmãos, nós podemos estar sendo incoerentes diante daquilo que nós professamos crer e daquilo que nós vivemos na prática. Tiago está falando o tempo inteiro sobre isso, os irmãos já perceberam. Ele fala, olha, a verdade é essa, mas a gente precisa viver isso. A gente precisa praticar isso. E ele fala mais à frente no texto, ele diz assim, versículo 9, que com a nossa língua, né, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
Irmãos, e quanto isso tem sido verdade no meio do povo de Deus de maneira geral. Nós podemos estar num culto como esse, maravilhoso, louvando a Deus, exaltando a Deus, cantando a oração que Jesus nos ensinou. E a gente pode sair daqui, e ali fora e acolá, e começar a destruir as pessoas. Nós bendizemos a Deus e às vezes queremos destruir as pessoas com as nossas palavras. Isso é incoerência, porque Deus, irmãos, não aceitará o nosso culto. Não tem como você conciliar uma vida de adoração sem uma vida de amor para com seu irmão. Deus não aceita o culto daquele que destrói o seu irmão com as suas palavras. Deus não aceita, irmãos, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Deus não aceita culto de fofoqueiros. Deus não aceita culto de pessoas que falam mal do seu irmão, que falam mal das pessoas, que não conseguem amar as pessoas. Se você não tem algo de bom para falar das pessoas, não fale, ore por essas pessoas. Jesus ele deixou claro, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, e você vier ao altar colocar a sua oferta, deixa a sua oferta aqui, vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Então vem e traz a tua oferta. O que Jesus está ensinando? É só por causa da oferta? Não, ele está dizendo, não coloca a oferta lá, porque eu não vou aceitar o seu culto. Eu não vou aceitar. Então, não adianta, irmãos, nós termos ou queremos demonstrar uma vida de adoração, se a nossa língua é para destruir as pessoas, se o que sai da nossa palavra não glorifica a Deus, se o que sai da nossa palavra, como Paulo fala aos Efésios, se nós não falamos entre nós com salmos, ou seja, com palavras de bênção, com palavras que vão animar a pessoa, com palavras que vão levantar aquela pessoa. Quantas pessoas, irmãos, estão desanimadas na obra de Deus, na caminhada cristã? E ao invés, às vezes, de nós orarmos por essa pessoa, de nós chegarmos do lado dessa pessoa e falar assim, vamos caminhar junto. Deus vai te tirar dessa situação e eu, como seu irmão, eu quero estar aqui do seu lado. Parece que às vezes é muito mais fácil a gente acabar com aquela pessoa de uma vez por todas, né? E falar assim, tá vendo esse pecador? Tá vendo? Ali não vem para a igreja. Tá vendo ali? Olha o que ele é, olha como é que ele faz, olha isso, olha aquilo outro. Irmãos, o Senhor nos chamou para ser bênção na vida um do outro. E é claro que, como diz o texto aqui, ele diz, versículo 12, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nenhum de nós aqui é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito com relação àquilo que sai da nossa boca, ou é. Ou você fala, não falo, em nenhum momento eu falo palavras ruins assim. Claro que não. Nós não somos perfeitos, irmãos. Mas nós precisamos buscar a Deus, buscar na sua palavra, buscar do Espírito Santo de Deus, que transforma as nossas vidas. E falar para Deus, que aquilo que saia dos meus lábios seja para abençoar as pessoas e não para destruir as pessoas. Eu não quero ser incoerente com a minha vida de adoração e com aquilo que eu professo crer. E ele diz no final, meus irmãos, o tempo inteiro, irmãos, Tiago está tratando pastoralmente com a igreja. E ele está fazendo isso com esta igreja. Está tratando pastoralmente. O Senhor não está nos dando essa palavra da carta de Tiago para nos deixar sem graça ou sem jeito. Ele está nos trazendo essas palavras para pastorear a nossa vida, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer. E ele diz, no final do versículo 9, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Como se ele estivesse dizendo assim, essas palavras destrutivas não podem existir entre vocês. Não é bom que isso seja assim, isso destrói. Porque a língua, irmãos, em terceiro lugar, ela também tem o poder de abençoar. E é para isso que nós devemos usá-la. A partir do versículo 9 ele diz, com ela bendizemos ao Senhor,
também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Novamente ele usa, aqui algumas figuras, ele está dizendo, olha, vocês precisam ter a boca de vocês apenas para a abençoar, para bendizer ao Senhor e para ser bênção na vida das pessoas. E ele usa, por exemplo, a figura da fonte aqui. Não é verdade? Talvez para nós, a fonte ela não tenha um significado tão profundo assim. Mas pensa na Palestina, num local de uma terra extremamente árida, seca, um ambiente já desértico. Achar uma fonte de água, isso é algo extremamente precioso naquela região. E é justamente essa figura que Tiago nos traz. A ideia aqui é que essa fonte representa algo precioso. A fonte é um lugar onde os sedentos, os cansados chegam e encontram alento, vida, força, ânimo e coragem para prosseguirem a sua caminhada. E aí nós vemos que bênção, irmãos, da mesma forma, quando nós usamos as nossas palavras para ser canal de bênção na vida das pessoas, quando nós nos aproximamos e convivemos com as pessoas, nós conseguimos ser bênção na vida delas. Nós conseguimos transmitir vida para elas. Quando as pessoas nos procuram, como que elas saem dessa conversa? Elas saem motivadas? Elas saem fortalecidas, elas saem encorajadas. Você já foi conversar com alguém e você saiu pior do que você foi? Já? Várias vezes, irmãos. Eu lembro quando eu era mais novo, adolescente, 2, 3 anos atrás, que eu era da UPA, eu estava meio afastado dos caminhos do Senhor, aquela fase mais difícil, E eu passei um tempo afastado da igreja, e eu não tinha força para voltar, e eu tinha muita vergonha de voltar. Isso acontece, não é verdade? E eu tinha vergonha, eu disse, não, eu vou chegar, com que cara eu vou voltar para a igreja? Eu fiz tanta coisa errada, fiz coisas que desagradaram a Deus, e eu queria voltar, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de voltar. Aí chegou um domingo, eu disse, vou voltar. Cheguei lá, meio tímido, já quebrado mesmo, meio que no fundo do poço. Aí, de cara, o irmão que estava na porta já falou assim, preciso conversar com você. Eu disse, agora? Não, tem que ser agora, não dá para esperar não. Vamos ali na salinha. Irmãos, eu ouvi tanta coisa que eu fui embora para casa de volta. Ele falou tanta coisa destrutiva. Ele falou assim, cria vergonha na sua cara. Vocês estão rindo, não foi vocês, Cria vergonha na sua cara. Onde é que você estava? Estava aí fora da igreja. Eu pensando, que eu ia ouvir aquela palavra, irmãos, eu saí de lá, eu acho que eu estava no fundo do poço, eu ainda cavei um pouquinho mais para baixo para ir mais ainda e me enterrar mais ainda. Quando alguém está fraco, ela não precisa de um sermão, ela precisa de um abraço. Ela precisa de alguém para chegar e falar, você está fazendo falta na igreja. Não chega com as pessoas e falar assim, rapaz, você está desviado, Nunca mais veio para a igreja, esqueceu o caminho da igreja, foi, irmão? Não faça isso. Chegue com seu irmão e fale assim, você faz falta. Mande uma mensagem para ele e fale assim, você é precioso. Você é importante para essa igreja. Você é um irmão querido. Você é um irmão muito amado. Hoje aconteceu um negócio espetacular. Toda tarde eu fico estudando o sermão, para não falar muita besteira no púlpito, E aí eu fico estudando o sermão à tarde. E aí eu dei uma parada, fui beber água, fui almoçar pela 3ª vez, comida maravilhosa da minha esposa. E aí eu estava lá mexendo no meu Instagram. E aí uma amiga muito querida, um casal de irmãos de Goiânia, da época de Goiânia ainda, nós viemos para cá em 2018, então já faz aí 6 anos, que nós estamos longe, afastados. E como eu vi a foto deles, eu disse, vou ver se eu ainda tenho contato e vou mandar uma mensagem.
E aí eu peguei meu celular, né? E é Cristina, né? O nome dela, né? O número do esposo eu não tinha mais, aí Cristina o nome, olha o nome, né? Aí eu disse, minha irmã, como é que você tá? Gente, que saudade que a gente está de vocês. A gente lembra de vocês com muito carinho. E como é que vocês estão? Vocês estão bem? Irmãos, ela respondeu a mensagem chorando, de alegria. Ela disse, rapaz, pastor, eu ganhei meu dia. Né? Que palavra abençoada, né? Saber que alguém há 6 anos longe manda uma mensagem para a gente dizendo que sente nossa falta, que sente saudade da gente. A gente também morre de saudade de vocês. Observe, irmãos, é para isso, é isso que deve sair da nossa boca. Palavras de bênção para as pessoas, palavras que ajudam, que fortalecem, que dão ânimo às pessoas. Uma vez eu fui numa programação pentecostal, na época, faz muitos anos isso, e aí falava muito sobre chicote, né? Quem já veio de um meio pentecostal sabe o que eu estou falando, né? Eles falavam muito de chicote, né? Isso, né? Rapaz, hoje foi só chicote, né? Irmãos, a vida cristã não é para ser só chicote, irmãos. É para ser bênção também, é para ser fonte de bênção, a jorrar bênção da nossa boca, dos nossos lábios. E a principal marca, depois ele vai usar essa ideia da árvore, né? Mas a principal marca, irmãos, de um cristão maduro é ser parecido com Jesus, não é verdade? Jesus fala, ó, se vocês ouvirem aquilo que eu estou ensinando, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Todas as vezes que as pessoas que estavam aflitas, exaustas, desanimadas, doentes, não é verdade? Todas as vezes que essas pessoas foram procurar Jesus, elas voltaram maravilhadas desse encontro com Jesus, não é verdade? Todas as vezes que as pessoas procuravam Jesus, ele se compadecia, ele dava palavras de amor, de incentivo, de encorajamento, de salvação para elas. E elas jamais voltavam as mesmas dos encontros com Jesus. E da mesma forma, irmãos, as pessoas precisam, quando estiverem conversando conosco, elas precisam sair melhores. Pessoas melhores, mais encorajadas, mais fortalecidas para a glória de Deus. E a segunda figura, quando ele fala da árvore, é que a árvore, irmãos, a ideia de fruto, a ideia de alimento. E o alimento, ele renova as energias, ele renova a força, ele renova a saúde e dá capacidade para viver. Então nós precisamos alimentar as pessoas através das nossas palavras. O nosso linguajar, ele precisa ser um linguajar bíblico. Ele precisa ser um linguajar cristão. Ele precisa ser um linguajar que expressa a glória e a bênção de Deus na vida das pessoas. E para concluir, irmãos, eu gostaria de citar aqui 2 textos como conclusão e como aplicação desta mensagem. 2 textos do apóstolo Paulo. O primeiro está em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. Vamos abrir comigo. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Colossenses 4, 6. Podemos ler juntos esse versículo? Leiamos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que as nossas palavras, irmãos, sejam agradáveis, para sabermos, né? Ele não fala de vez em quando, ele diz sempre agradáveis. E o outro texto aí pertinho, Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29, fica bem próximo aí. Efésios 4, 29. Podemos ler juntos? Leiamos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Que as nossas palavras, irmãos, sejam assim, que elas transmitam graça, que elas transmitam bênção. Essa é a grande aplicação aqui. O que Tiago está ensinando àquela igreja tão sofrida, aquela igreja perseguida? Ele estava ensinando o seguinte: não use a sua língua para destruir as pessoas. Não falem mal das pessoas. Não faça fofoca sobre quem quer que seja. Não chegue com outra pessoa, porque é como se você estivesse acendendo uma fagulha perto de uma floresta. E você fala mal daquela pessoa e aquilo começa a se espalhar. E às vezes, eu tenho um conselho para dar para você. 2 conselhos. Primeiro deles: se alguém chegar com você para falar mal de outra pessoa, já fique desconfiado. Porque a primeira coisa que nós temos que perceber é que se alguém fala mal de outra pessoa, ela já está pecando, segundo a palavra de Deus. Ela já está em pecado diante de Deus, então já não é alguém de confiança. Não é verdade? Então tenha cuidado com isso. Segunda coisa, cuidado com o que você fala a essa pessoa, porque como ela não é uma pessoa de confiança, quem garante que ela não vai falar mal de você também? Então, cuidado. Vamos pedir a Deus que nos dê uma linguagem santa. Não falemos mal uns dos outros. Eu não estou falando só no âmbito da igreja, não. Estou falando na nossa casa, estou falando na nossa vizinhança, estou falando na empresa, no local onde nós trabalhamos, com as pessoas com as quais nós vivemos diariamente. Falemos sempre o que é bom, o que traz vida, o que traz edificação, o que traz renovação, o que traz bênção para as pessoas. É isso que nós devemos falar para as pessoas. E eu tenho um desafio para vocês, muito difícil. Se você falou mal de alguém, procure essa pessoa em nome de Jesus e peça perdão a essa pessoa. Se você tem falado mal de alguém, peça a Deus que te perdoe. Peça perdão dessa pessoa. Em nome de Jesus, peça, faça. Porque isso é o que Deus espera de verdadeiros crentes. Uma vida transformada. E em nome de Jesus, não fale mal das pessoas. Seja um encorajador. Seja um abençoador. Seja uma pessoa que se importa. Que as pessoas, ao falarem com você, possam sair dali maravilhadas. Porque elas vão se sentir pessoas melhores, mais encorajadas a continuar para a glória de Deus.